Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 22 de novembro de 2025, o ano já correndo, doido para acabar, árvore de Natal em tudo quanto é shopping center já estão armadas, mas eu gosto de viver mês a mês, né? Porque, como dizem os budistas, o importante é a gente viver o aqui e o agora. Hoje, nesse sábado, nós estamos fazendo um programa sobre uma data importante que houve aqui no calendário, uma data importante para o calendário global, né? O calendário mundial, que é um tema de saúde pública extremamente importante, que cada dia mais ele se torna relevante, que é o diabetes. Dia 14 de novembro, agora passado, a gente teve mais uma vez a oportunidade, eu nem gosto muito de usar a palavra celebrar, porque eu não sei bem se isso a gente pode celebrar uma doença que com tantas implicações sanitárias, mas dia 14 de novembro foi então o Dia Mundial do Diabetes. Eu, como sempre, quando penso em trazer um convidado aqui para falar do diabetes, não tem outra pessoa que me vem à cabeça que não o nosso convidado de hoje, doutor, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Ele é do Departamento de Transtornos Alimentares do curso de pós-graduação em Medicina da PUC-Rio. Ele também é o diretor científico, talvez, eu acredito que seja a maior e mais antiga organização da sociedade civil no quesito diabetes, que é a Associação Carioca dos Diabéticos, aqui do Rio de Janeiro, uma associação que já vai aí, daqui a pouco está completando 100 anos, quando o diabetes lá atrás não tinha nem tanto o prestígio, entre aspas, que tem hoje. Além disso, o nosso convidado, eu já vou logo citar o nome, Dr. Isidoro Deiroque Fluminhan. O nome dele tem 3 nacionalidades diferentes. Ele também é membro da diretoria de uma importante sociedade médica aqui do Brasil, chamada Sobrata, que é a Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Então, já é a segunda vez que eu estou citando os transtornos, e já vou, aviso que já vou botar, quando eu reeditar o vídeo, eu vou botar um link para alguns transtornos alimentares sobre os quais nós fizemos programas aqui com o nosso convidado. Nós falamos sobre a farmarexia, que eu não vou dar spoiler, mas é um fenômeno clínico e psíquico que foi justamente o grupo do nosso convidado, o grupo do Dr. Isidoro, que nomeou a nomenclatura, que hoje é uma nomenclatura global, foi criada pelo grupo do Isidoro. Eu não vou dizer o que é farmarexia para vocês ficarem com curiosidade. Falamos também em outros momentos sobre as tais canetas emagrecedoras, falamos sobre anorexia, bulimia, ortorexia, tudo isso tem programas, porque o nosso convidado é o recordista de presença aqui no programa Viva Voz Saúde. Dito isso, eu vou pedir a você, Isidoro, que se apresente. Apesar de você ser o recordista, pode ser que tenha gente que não tenha conhecido você ainda. Então, se apresenta para a gente. Primeiro, eu queria te agradecer. Você, além de tudo isso que eu falei, você é um grande amigo, e é uma coisa que eu, hoje em dia, cada dia mais respeito muito, é que você é um ativista da saúde, né? Então, não adianta os profissionais de saúde terem muito conhecimento se fica para dentro deles, né? A gente tem que interferir com o que a gente aprendeu, né? Com a nossa experiência e com o nosso conhecimento, interferir na vida, politicamente. Então, você é autor, como eu, de leis, né? Então, para a gente
fazer uma lei, a gente precisa ensinar. Nós não somos ainda, pelo menos não somos políticos de carreira, a gente precisa incidir sobre os políticos, né? E depois eu queria, inclusive, que tem tudo a ver com o programa, no meio do programa, pode ser, que você fale dessa lei última, que é a lei da hemoglobina glicada. Mas, então, mais uma vez te agradeço. Se apresente para a gente começar logo, que esse programa eu considero muito importante, não quero perder um minuto. Alexandre, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez nesse programa. Vou pedir música, no final estou aqui pensando qual é a música que eu vou pedir, né? Não, tem que pedir 3 músicas, que agora, né? É a 9ª vez que você está vindo aqui. Bom, já vou pedir a primeira aqui do Zeca Pagodinho, Opa. Deixa a vida me levar. Isso, excelente pedido. Zeca Pagodinho era brameiro. Nós estávamos conversando sobre isso há pouco tempo, sobre bebida alcoólica e o diabetes. E, enfim, é uma satisfação, uma oportunidade de estar aqui falando com você e falando com o nosso público, né? Porque nós somos ativistas, nós temos muitas coisas em comum, né? Mas nós dois somos ativistas, né? Você é um ativista na questão do cigarro, do antitabagismo, eu sou um ativista na questão do diabetes, da obesidade, dentro da endocrinologia, você da pneumologia, e nós temos que estar falando com as pessoas, né? Não adianta o saber ficar dentro do livro, nem na gaveta e nem dentro da nossa cabeça. E nem no consultório só. Nem no consultório, a gente tem que falar com as pessoas, né? Então, o Dia do Diabetes, Dia Mundial, que é o 14 de novembro de todos os anos, até você no começo disse, não vamos comemorar. Realmente não é uma comemoração, né? Que lembra dia, lembra comemoração, mas não é. É um dia para conscientização. É um dia de conscientização. Essa que é o 14 de novembro, é um dia de conscientização global sobre diabetes. Né? E é global, né? Porque é uma pandemia gigante. Tá? É uma pandemia que supera a pandemia do Covid, que ficou muito... nos impregnou muito com o impacto dessa virose, mas o diabetes é uma doença pior, mais frequente que o Covid, e ainda outra, a obesidade ainda maior que a questão do diabetes. Né? Então, essas doenças metabólicas, né, que estão permeando o mundo de doenças, encurtando a vida. Vem cá, você é um sujeito modesto, né? Eu conheço você, eu sei que você é um sujeito modesto. Mas antes da gente falar no tema, eu quero que você fale sobre você. Você já em outros momentos, que eu sempre tenho o hábito de perguntar às pessoas por que fazem o que fazem, né? Por que escolheram se dedicar ao que se dedicam. E uma das coisas que eu me lembro de você é que lá atrás, na sua juventude, você conviveu com um pai que tinha diabetes, não é isso? Exatamente. Isso foi o estopim para você ter esse norte na tua vida? Ah, sim. Tudo influencia em tudo, né? Meu pai teve diabetes estipulada, que é o tipo 1 no jovem, por volta de, já era adulto, uns 25 anos ele ficou com diabetes, e ele começou a tomar insulina, isso na década de 1965, né, que tinham poucos especialistas, a insulina era uma novidade ainda, e meu pai, que não era médico, era advogado, ele chegou a ter cetoacidose diabética, eu era criancinha, mas o interessante foi que o meu pai conseguiu se cuidar muito sozinho através do aprendizado. O meu pai, advogado, ele comprou os livros dos médicos e leu. E aprendeu a cuidar do seu próprio diabetes. Você tinha que idade? E quando meu pai ficou com diabetes, eu tinha uns 2 anos de idade. Então você não pegou exatamente esse momento dele. Não. Mas como a diabetes é uma doença incurável, eu acompanhei a trajetória dele a vida toda, né? E ele sempre se cuidou bem. E o interessante também foi que ele faleceu, não de diabetes. Olha só. Né? Então, mesmo naquela época em que tinha pouco recurso. Pouco recurso. Meu pai teve por volta de 60 anos de evolução de diabetes. As primeiras insulinas eram insulinas suínas, que vinha do porco, insulinas bovinas. Só tinha um tipo de insulina, tá? E ele faleceu
nas consequências da doença demencial. Meu pai, no final da vida, teve um Alzheimer e acabou falecendo de broncoaspiração. Mas não foi o diabetes que... Não, isso é uma mensagem que já tem que a gente ressaltar aqui, né? O diagnóstico de diabetes não é uma sentença de morte, ao contrário. Não. Você sabe que eu estava lendo uma matéria, eu acho até que eu separei para te trazer e esqueci. Uma matéria de uma senhorinha, que hoje em dia se fala muito em longevidade, né? Está virando até uma especialidade médica, para além da geriatria, né? Aí eu estava vendo uma senhorinha que completou 90 e muitos anos, e ela contando que tinha feito o diagnóstico, conviveu esses 90, quase 100 anos, com o diagnóstico de diabetes tipo 1. E aí ela falou assim, eu acho que cheguei até aqui, até essa idade, porque o diabetes fez eu ter um estilo de vida, adotar um estilo de vida ao longo da minha vida, um estilo de vida saudável. Então, acho que, apesar do diabetes, mas por causa do diabetes, também ela chegou aos quase 100 anos. É isso na opinião dela. É isso mesmo. Os médicos, quando nós éramos estudantes, 50 anos atrás, né? Tinha um endocrinologista que falava, se queres viver muito, adquires uma doença crônica e cuide bem dela. Né? Que é excelente melhor, frase. Né? Porque muitas pessoas são muito saudáveis e não se cuidam. E aí acabam tendo consequências no decorrer da vida. Se cuidar é fundamental. Por exemplo, se você tem uma doença crônica, um exemplo, uma dislipidemia, né? Um colesterol lá nos píncaros. Se você se cuida para manter aquele colesterol em níveis aceitáveis, é possível que você nunca infarte, né? Reduz muito. Pode ser que você nunca infarte se você tomar um remédio do colesterol, né? E metas, né? Hoje a medicina contemporânea é o número de meta. Colesterol quem tem diabetes, colesterol LDL abaixo de 70. Entendeu? E se colocar ele abaixo de 40, reduz ainda mais as doenças cardiovasculares. Números e remédios, né? Fala de novo aquela frase que você citou, quem tem doença crônica... se queres viver muito, adquires uma doença crônica e cuide bem dela. Essa frase eu vou botar na edição do vídeo. Porque muita gente pega o diagnóstico de uma doença crônica e como um diagnóstico, como uma sentença, né? Ruim. O desfecho vai ser ruim, porque eu agora estou com... Todo mundo diz que o diabetes é um problema sério. Eu agora estou diabético, então eu estou ferrado. Que isso realmente acontece, né? Mas o que eu vejo na prática, e você é testemunha disso, é quando a pessoa tem medo de saber. Sim, eu posso dizer isso. Eu não vou fazer esse exame porque eu estou morrendo de medo de saber. Se eu for, então eu prefiro não saber. Isso. Então existe esse medo, é comum isso, né? Mas com qual os é o homens... bicho que enfia a cabeça na terra mesmo? Eu esqueci agora o avestruz. Avestruz. Enfim, né? Porque o medo, né? Nós temos medo. Eu acho que se a gente olhar um pouquinho mais ainda do ponto de vista mental, nós temos medo de morrer, né? O medo de morrer... Que é a única coisa certa quando a gente nasce. A gente não sabe mais nada do que vai acontecer conosco, só que nós vamos morrer. É a única coisa. Mas permeia o nosso medo desde que nascemos, né? Quando nós começamos... Se bem que o seu lado, você tem um lado de Iroque aí, que é um lado oriental, né? Não necessariamente os orientais têm esse mesmo medo que nós, né? Não, todo mundo tem o mesmo medo, né? Mas dependendo como o seu cérebro é treinado, né? Eu sou budista. Na perspectiva budista, a morte é bem-vinda. Sim, exatamente, né? Por isso. E o objetivo é tornar o dia da sua morte um dia muito feliz na sua vida, né? Então, é mais ou menos esse o caminho. Uma das grandes diferenças desses iniciados todos que nós já tivemos, que passaram pela cultura humana, é que, por exemplo, há iniciados que diziam que existiria a possibilidade de você viver mais de uma vida. A doutrina budista, por exemplo, faz menção à iluminação de Buda na vida 525. Estou correto ou não? Umas ilustrações simbólicas. Então, né?
a ideia também que você tem outras vidas a serem vividas torna a morte mais leve, né? Porque é só uma passagem de um momento para outro. Eu me lembro que o meu sogro, que já nos deixou, dizia assim: Alexandre, eu gostaria muito de ter sua fé, porque como eu não acredito em nada, e eu estou já com 90 anos, eu tô sentindo que meu fim está próximo. É uma maneira diferente de você encarar a finitude, né? E ele disse uma coisa, o meu fim, né? Quer dizer, quando ele colocou esse meu, ele colocou o eu, né? E quando a gente morre, na visão budista, o eu realmente morre. Né? Se a gente trouxer, por exemplo, a estrutura da psicanálise, do id, ego e superego, né? O superego e o ego morrem, mas o id continua. Né? A nossa sabedoria profunda continua, mas o Isidoro em si, esse morre. Esse morre. Mas vamos lá. Antes da gente... Esse tema, eu faria um programa só sobre esse tema, eu adoro esse tema. Mas vamos lá. Dessa vez, né, é o 9º programa, e no 9º programa você que sugeriu a gente fazer o programa com esse tema, justamente pela proximidade do Dia Mundial. Normalmente é o contrário, né? Eu que pergunto, você tem agenda e tal. Você já veio, inclusive, aqui em outros dias mundiais do diabetes. Mas quando a gente começou a conversar, a sua ideia era falar sobre um aspecto do problema, que era o problema da prevenção. Aí eu disse a você que eu tinha lido sobre o tema que a OMS estava propondo para ser o de 2025, que é o diabetes no trabalho. Quando nós temos tempo, nosso programa é longo, vamos aproveitar então as duas oportunidades. Vamos deixar para esse primeiro momento, para você descrever um pouco e valorizar, quer dizer, justificar o porquê que a OMS colocou diabetes no trabalho como tema mundial do Dia Mundial 2025. Pelo que eu li, para bater papo com você, o aspecto que eles estão pegando de diabetes no trabalho, em parte, é para que o trabalho e os trabalhadores e os gestores das empresas ajudem os pacientes que têm diabetes e são trabalhadores naquele local. Por exemplo, facilite o dia que ele tem consulta, né? Organize a folga dele de forma que ele não deixe de ir uma consulta porque o trabalho não deixa, entre aspas. Os colegas a ajudarem ele a levar da melhor forma possível a doença, e isso torna naquele meio a diabetes uma coisa conhecida, né? Porque está todo mundo envolvido. Mas você que sabe muito mais sobre isso do que eu, como é que você filtrou essa decisão da OMS e esse tema diabetes no trabalho? E a gente deixa para o segundo bloco, que é daqui a pouco, todo o segundo bloco, para a gente falar sobre o que mais está te movendo esse ano, que é a questão da prevenção por causa de um número muito grande de pessoas no Rio de Janeiro. Já dou um spoilerzinho, que são mais de 2 milhões de pessoas que têm a glicemia elevada. Mas vamos primeiro a essa importância da OMS e o diabetes no trabalho. Como é que você filtrou isso? Eu acho que foi um momento muito sábio da IDF, que é a International Diabetes Federation, Federação Internacional do Diabetes, que é subordinada lá à OMS, né? Então a questão é o seguinte: eu acho que foi uma voz preventiva contra o preconceito. O preconceito é destruidor. Né? É uma realidade humana que nós temos que fazer o combate. Né? Então, conforme nós sabemos, já existe um estigma para as pessoas com obesidade. Né? Então, havia preocupação que esse estigma também fosse para as pessoas com diabetes. Por exemplo, hoje não devemos mais falar que uma pessoa é diabética. Devemos dizer que a pessoa tem diabetes. Nós não devemos dizer que a pessoa é aidética. Nós devemos dizer que a pessoa é soropositiva.
Não podemos dizer, não devemos dizer... Está soropositivo. Está, né? soropositivo. Até isso pode mudar. Pode mudar. Não devemos dizer que uma pessoa é obesa. É tuberculosa. É uma pessoa que está com obesidade. Né? Porque para não rotular a pessoa. Né? Então, por exemplo, alguns aspectos, né? Nós sabemos que existe uma rejeição às pessoas, um estigma, um preconceito das pessoas obesas no trabalho. Por exemplo, até a questão de admissão ao trabalho, a obesidade constitui uma obstrução, um preconceito. Né? Você, num dos programas que nós fizemos, você apontou para a questão, uma palavra, né? Gordofobia. A gordofobia, né? E na questão do diabetes propriamente disso, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um grande sonho, ele tem diabetes tipo 1, e ele tem um sonho de entrar para o corpo de bombeiros. Ele quer ser bombeiro, entendeu? Mas, na regra do corpo de bombeiro, tem uma obstrução lá. Pessoas com diabetes não podem fazer o concurso. Ele seria desclassificado do concurso. Isso é um equívoco, isso não pode ser mantido. Né? Porque uma pessoa com diabetes é uma pessoa igual a outra. Ela se cuida, é o que nós começamos o programa. Ela tem mais saúde do que aquele que não tem nada e não se cuida. Então, não ter esse preconceito no concurso, né? Pessoas com diabetes podem participar, né? Pessoas com diabetes devem se cuidar, a empresa pode ajudar a cuidar, o corpo de bombeiro, o corpo médico, né? Mas não ter um preconceito contra as pessoas com diabetes e fazer o concurso e esse rapaz realizar o sonho dele de ser bombeiro. Né? Então, essa é uma voz também da gente nessa questão do diabetes e no ambiente de trabalho. De onde você acha que vem o preconceito do diabetes? Não deixa a obesidade fora dessa no momento. Eu acho que é uma deficiência de saúde. Né? Sem dúvida, é uma deficiência de insulina. Né? Se a gente colocar em paralelo uma pessoa totalmente saudável e uma pessoa com diabetes, é lógico que a pessoa com diabetes tem uma deficiência ali evidente, né? Mas isso não torna uma pessoa diferente da outra, nós somos todos iguais, né? Aquilo que nós começamos o programa, uma pessoa com diabetes bem cuidada é igualzinho uma pessoa sem diabetes. E muitas vezes a pessoa não tem diabetes e tem outros problemas, até mentais, entendeu? Não é? Então, essa visão... Mas será que não vem, em parte... esse estigma não vem pelo histórico? Por exemplo, existe um estigma, vou sair fora um segundo, existe um estigma do paciente com tuberculose, porque historicamente, no século XIX, a tuberculose matava metade das pessoas acometidas pela bactéria. Então, gerações cresceram vendo pacientes morrendo, né? Tem que tocar um tango argentino, né? Era uma poesia do Manuel Bandeira. Já não tem mais o que fazer, toca um tango argentino. E eu acho que também boa parte das gerações acompanharam seus avós, souberam da história, seus bisavós, com desfechos muito ruins do diabetes, né? Com amputações, com privações, com... dietas que as pessoas consideravam insuportáveis. E talvez não seja isso que ainda não saiu da mente da coletiva, de que o diabetes mudou, os tratamentos mudaram, o conhecimento mudou, as nutricionistas, os nutricionistas, hoje fazem parte ativa da equipe, né? De uma dieta adequada, revolucionou também os maus desfechos. Nós fizemos aqui um programa com o seu colega, que do mesmo jeito que você foi presidente da Associação Carioca dos Diabéticos, ele também foi, o Jackson Caiafa, que é cirurgião vascular, né? Nosso colega muito querido, que agora está no norte do Brasil. Ele falou aqui sobre amputação, e ele dizia que a amputação... As amputações que você tem hoje, por exemplo, no Brasil, 90% delas poderiam não ter acontecido se houvesse uma medicina secundária que desse conta daqueles
pequenos inícios, né? Aquelas feridinhas mínimas. Nós trouxemos aqui também Sônia Bauer, que é podóloga, né? Com uma vasta experiência, inclusive no exterior, e ela também falou dos cuidados com os pés. Então, muita coisa mudou. Eu estou certo nessa minha percepção? Eu acho que você está certo, né? Porque o preconceito, seja qual for, com HIV, com tuberculose, diabetes, obesidade e outros, né? Tem uma causa histórica, né? Que é uma causa histórica da ignorância, em que não foi o preconceito é uma simplificação banal e equivocada, né? Então, seja ele qual for. Né? Seja ele qual for. Por exemplo, a questão do estigma, do preconceito contra as pessoas obesas. Isso foi uma causa médica. Né? No século passado, no século XX, os médicos, com o intuito, com a boa intenção de prevenir e falar para as pessoas não engordarem, eles começaram a ligar: pessoas obesas são doentes, pessoas obesas são doentes. Aquilo vai entrando na cabeça do inconsciente coletivo. Então, pessoas um pouquinho acima do peso já eram interpretadas como pessoas doentes, e não é isso. Né? Então, a semelhança do diabetes também, né? As pessoas com diabetes têm a perna amputada, né? Então, isso já torna um medo, né? Uma doença, né? E é natural que... É só a questão de tempo, né? Quando é que vai ser amputada? Né? Pois é, né? E não é isso, né? É isso que nós temos que deixar bem claro nas campanhas da relação entre diabetes e trabalho. Inclusive, o que você está falando me lembra uma tese de mestrado muito antiga, ano que vem vai fazer 50 anos, de um colega nosso, também cirurgião vascular igual o Caiafa, que a tese de mestrado dele foi sobre as doenças arteriais periféricas. E tinha lá, era uma tese grande, e tinha lá um momento na tese que ele comparava as amputações por diabetes e por tabagismo. Então, o que chamava a atenção é que, se você falar com um leigo, se você passar um indivíduo na rua amputado, se você perguntar a ele por que será que esse indivíduo está amputado, boa parte dos leigos vão falar que é o diabetes. Poucos vão falar que foi um acidente de trânsito, e menos ainda vão falar que foi feito a trombongeite obliterante provocada pelo fumo. Programa que nós já fizemos aqui sobre isso, especificamente também com o Caiafa. Então, na tese de mestrado desse colega, Paulo Roberto, ele era assistente do Arno von Richthofen, e ele fez essa tese das doenças arteriais periféricas e mostrou que havia mais amputação por cigarro do que por diabetes. Isso eu também não sabia. Coisa que a maioria desconhece. Isso me surpreendeu. E o que me surpreendeu ainda mais, e o que me deixou mais alerta depois que eu li a tese dele, foi que você tem, isso eu sei, né? Isso não estava na tese dele, isso é uma coisa que eu sei. Existe um quantitativo muito grande de pessoas que são diabéticas e fumam. Né? Que aí potencializa o risco de amputação muito maior, né? Porque se tabagismo é causa de amputação, se diabetes pode ser, se você tem as duas coisas, você está plantando um futuro negro, né? Tenebroso. Então, mas aí vem a volta, assim, que isso é importante que fique claro para quem estiver nos ouvindo ou quem vai nos ouvir. Aí você fala isso voltado para a câmera. O tratamento de diabetes bem conduzido, você pode ter uma vida normal pro resto da sua vida. Deixa isso bem claro. Falando aqui direto aqui para o nosso internauta, né, o nosso ouvinte também, né? A pessoa com diabetes bem controlado tem uma vida como uma pessoa sem diabetes, uma pessoa completamente normal. Né? E o tratamento está disponível gratuitamente no SUS.
Veja bem, não é necessário ter dinheiro para ter boa saúde e tratar seu diabetes, tá? É necessário a pessoa ter consciência e ir procurar o tratamento. Porque, bem verdade ainda, o SUS não está procurando as pessoas. Sim. As pessoas têm que procurar o SUS. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, que é justamente o tema principal do programa. Finalizando, então, a questão do Dia Mundial, Diabetes e Trabalho, para a gente finalizar, alguma coisa a gente deixou de falar, por exemplo, se você é um empresário, vamos dizer, você é um empresário, você tem um instituto, você é uma empresa, mas se você tivesse uma empresa com muitos funcionários e fosse preocupado com a saúde sem ser médico, né? Vamos imaginar você nessa situação. Você é um engenheiro, um administrador, tem uma empresa com 200 funcionários. É possível até que tenha, para esse número, um serviço médico, né? O que você sugeriria para esse dono dessa empresa ressaltar na questão do diabetes usando o Dia Mundial? Exatamente, no Dia Mundial, fazer um evento na empresa de conscientização, né? E fazer um teste, daqueles testes de dedinho, né? Que a pessoa, muitas vezes, mais homens do que as mulheres, não gostam de ir para o laboratório, não gostam nem de ir para o médico, só vai para o médico quando dói, entendeu? Então, a empresa pode levar uma campanha, enfermeiro e os médicos, para o campo de trabalho, né? Pro chão da fábrica e começar a fazer o testinho lá de dedo. Né? Só essa campanha já faz diagnóstico de um monte de gente com diabetes e não sabia. Isso nós lá pelo Lions Club fazemos isso nas praças. Eu não sei se você lembra, você agora me remeteu eu era diretor do Vasco, diretor de saúde preventiva do Vasco. E o Vasco, então, ele nessa diretoria, cujo presidente à época era o Roberto Dinamite, a gente tinha um vice-presidente, que é um sujeito luminar, chamado José Pinto Monteiro. E nós fizemos um negócio lá chamado Cidadania Vascaína. Ali, na frente do clube, né, tem uma rua bem larga, e foram montados lá várias barracas e quiosques com várias ofertas sociais, né? Você podia tirar carteira, você foi lá um grupo de cabeleireiros e eles cortaram o cabelo das pessoas sem cobrar, gente se informando sobre como fazer certidão de nascimento quem não tinha, como tirar o cartão fazer CPF, mas tinha também o lado da saúde, que era o lado que coube a mim. O Zé Pinto Monteiro não era médico, ele não é médico, ele está vivo. Muita saúde. E aí nós montamos vários grupos para abordar determinadas questões médicas que pudessem atender a população. Eu não sei se você lembra que a ACD esteve lá com uma barraca com, não sei se 20 pessoas, né, fazendo essa testagem lá na rua, né? Você lembrava disso? Do Vasco? É. Caramba, nesse evento eu não fui. Não foi? Que ano isso? O tempo do Roberto Dinamite deve ter uns 10 anos. Deve ter uns 10 anos. Eu já estava na CD. Caiafa estava. Acho que foi uma campanha, não sei o que a gente eu não testou, fui. Todo mundo, a população que chegava lá testava. Eu procurando na minha memória, estou lembrando uma campanha do Vasco. Tenho quase certeza que você foi. Não, mas eu não fui. O grupo mas de vocês... Estou me lembrando da história. O grupo da ACD testava o dedinho, a glicose, fazia, verificava a pressão arterial, e eu me lembro que uma senhora, isso eu não vou esquecer mais, porque ela saiu de lá da feira numa ambulância para um hospital. Ela, na hora lá, testava, comum. A glicemia dela estava mais de 500. E ela nunca tinha ideia de que ela pudesse ser diabética, ou fosse uma paciente diabética, tem que me policiar também. Porque ela nunca tinha testado. Mais de 500. Aí a gente chamou a ambulância, né? Aliás, para a gente montar o evento, eu contratei umas ambulâncias que ficavam ali a reboque por alguma necessidade. E ela foi levada numa dessas ambulâncias. Quer dizer, uma feira de saúde, que não era só de saúde, o objetivo mesmo era fazer um screening ali, e conscientização, e as suas
as suas voluntárias da Associação Carioca de Diabéticos orientavam as pessoas, vamos fazer essa verificação de tanto em tanto tempo, mesmo quando dava normal, né? Olha, continua verificando e tal. Nós levamos orientação sobre AIDS, sobre tuberculose, sobre outras questões de saúde, lesão de pele. O Mohan levou um caminhão e nesse caminhão fazia esse exame na pele das pessoas para identificar, pesquisar hanseníase, né? Foi uma coisa fantástica. Pena que nós fizemos, acho que uns 2 anos, mas aí a nossa diretoria saiu e nunca mais eu soube de uma renovação. Mas, então, quer dizer, uma das coisas que você estava dizendo é que as pessoas têm que se testar. Não devem ter medo. Eu fiz um programa aqui com você que eu me identifiquei como uma dessas pessoas que não testava porque não queria saber o resultado. E o resultado acabou aparecendo. E olha que um médico inteligente, ativista, né? Mas porque esses medos, eles não são racionais, eles são emocionais, exatamente. Né? Não, mas é muito o que você falou. A gente faz muito a associação com a morte. A gente tem que desmistificar mesmo o câncer, né? O câncer hoje, você já tem vários deles que se você fizer o diagnóstico precoce, você cura. Mas tem que fazer o diagnóstico precoce, né? O que acontece com o diabetes porque uma das coisas que você diz que se sabe é que a gente cursa de forma assintomática, né? A pessoa não sente nada inicialmente. Quais são as consequências da gente tomar esse mau caminho, né? De não se pesquisar, não investigar? E com que frequência você acha que deva se fazer essa pesquisa para você estar ali regularmente controlando, de ano em ano, de 2 em 2? Como é que trabalha-se isso? A própria OMS recomenda anual. Tá? Tem um rol de exames anuais que todo serviço de saúde deve fazer na população. Inclui lá a medição da pressão, glicose, hemoglobina glicada, colesterol, aqueles exames básicos, ureia, creatinina, tá lá. Então, o ritmo de investigação, o ritmo de triagem anual, né? E a questão é essa: como o diabetes do adulto ele é assintomático, a pessoa, como esse caso ali do Vasco, né, da campanha do Vasco, uma senhora com glicemia de 500, nada sentia, tá, não? Ela já deveria estar por volta de 8, 9, 10 anos com glicose alta, tá, sem sentir nada, e durante esse período essa hiperglicemia, ela vai fosforizando, ela vai glicolizando as proteínas dos vasos sanguíneos. Ocorre uma glicolização das proteínas. E essa glicolização leva a um espessamento da molécula proteica e as obstruções dos vasos, né? Por exemplo, no nervo, existe um pequeno vaso que leva sangue para dentro do nervo, que é o nervo nervóreum. O nervo é um tecido. É o vaso nervóreum, né? E esse vaso nervóreum, ele é obstruído pela essa glicolização proteica, deixando aquele nervo periférico mais isquêmico, o que vai causar a neuropatia diabética. Sim. No fundo do olho, mesma coisa. Os pequenos capilares vão rompendo, fazendo microaneurismas. Na progressão, leva a questão da cegueira pelo diabetes. A retinopatia diabética. No rim é a mesma coisa, a nefropatia diabética. Então, essa glicose elevada a longo termo vai obstruindo os capilares. E isso leva a uma diminuição de metabolismo do tecido, microisquemias teciduais e complicações irreversíveis. Uma vez aquela área isquêmica, e ela tem pequenas áreas de necrose, elas não voltam mais, fazendo com que as complicações do diabetes sejam irreversíveis, né? Então, aí é onde... E aí a gente está falando de insuficiência renal crônica. Retinopatia diabética. Isso, que leva a cegueira. É a mesma questão já, porque começa na microvascularização. Mas isso volta àquela história do estigma, porque nós estamos falando de uma doença que tem o poder de deixar a pessoa cega,
deixar a pessoa precisando fazer, por exemplo, hemodiálise, deixar a pessoa infartar, a pessoa eventualmente ter um derrame. Então, quando a gente pensa que existe uma doença que tem esse potencial, é difícil você não ter estigma, né? É difícil. O que a gente, eu acho que precisa deixar claro no programa e que as campanhas têm que deixar claro também é que isso só acontece se o problema for não detectado a tempo ou muito tardiamente e se o processo de acompanhamento, de tratamento, não for realizado a contento. Porque se você descobrir rápido e se você tratar direito, que envolve um monte de coisas, tratar direito, não é só tomar remédio, né? É fazer atividade física, é perder peso, é mudar a dieta, menos, às vezes, nós fizemos até um programa com a nutricionista do Instituto Flumiano, a Paulinha. Né? A Paulinha, fizemos um programa sobre a dieta do paciente de diabetes. Eu tenho que me forçar a não falar diabético. E nós fizemos um trabalho que ela disse que, às vezes, você não tem que tirar algo porque tem um índice glicêmico alto. Às vezes você, por exemplo, quer comer uma banana, a banana tem um índice glicêmico alto, mas aí você come uma outra coisa junto com a banana que retarda a absorção daquela glicose alta. Você usa uma aveia, por exemplo, ela citou aqui, né? Então, hoje, por exemplo, eu como muito de manhã frutas com iogurte natural e boto lá aveia para justamente porque tem umas frutas que eu gosto e que eu sei que tem índice glicêmico alto, né? Então, eu acho que o grande problema do estigma no caso do diabetes é a gente deixar o povão lembrando do que o diabetes provoca, que todo mundo já viu isso. Eu na minha infância, eu lembro de pessoas queridas minhas, não até da minha família, mas que o avô perdeu o pé, entendeu? Eu me lembro disso. Isso marca a gente, né? Marca. Não esquece, né? Mas a boa condução da doença crônica é aquilo que você falou, né? Não protege a saúde da pessoa. A pessoa não tem complicação. E nessa visão também, na visão da gestão da nação, das empresas, o que acontece é que realmente o paciente com um mau controle da doença acaba sobrecarregando o sistema da Previdência Social, porque causa invalidez. A pessoa perde um pé, ela se torna... Já compõe o quadro de invalidez. Se ela ficar cega, diminuição de visão já compõe o quadro de invalidez, sobrecarregando a Previdência Social. Né? Então, e sem contar mais um fato... Já tem direito de não pagar imposto de renda. Menos recurso. Né? Ficar cego. Se ficar cego. Agora, ainda impõe mais um detalhe que importante, custos para a família. Muitas vezes nós falamos custo das nações, mas custo da família. Uma pessoa com diabetes, Alexandre, custa, em média, R$1.000 por mês, R$1.200 por mês para uma família. Tá? Mesmo, mas eu pego o remédio de graça lá no SUS. Não, que o nosso dinheiro está pagando, é imposto. Mas mesmo assim, o SUS não tem os medicamentos mais adiantados. Tá? E não é só medicamento, nós temos também o controle do diabetes, nós temos também a série de exames complementares, nós temos também medicações mais evoluídas que não estão disponíveis no SUS, como, por exemplo, essa canetinha aí que é um sucesso, o Ozempic. O Daniel Sorans, o nosso secretário de Saúde, tem manifestado a intenção de trazer isso para o SUS. Né? Pois mas não vai trazer. Não vai trazer. Já sabe que não vai trazer? Não vai trazer porque a Conitec não aprovou. A Conitec, ela faz uma avaliação da questão custo-benefício. Né? Então, não daria, o orçamento do Ministério da Saúde não dá conta de pagar uma canetinha que custa R$1.000 por mês para todas, vamos supor, para 40%, 30% das pessoas que têm diabetes no Brasil. Entendeu?
Quer dizer, então a Conitec Isso não eu desconhecia, então. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Pela relação do custo-benefício. Né? A semaglutida. Isso. Né? Ela seria essa. Não foi aprovada a Conitec. Então, uma vez a Conitec não aprovando, não vai entrar no SUS. Sim. Então, nem no SUS municipal não entra. Tá? Mas não agora, mas naturalmente com o declínio do preço, vai entrar no futuro. Bom, para quem está nos ouvindo agora, eu já digo que quando eu editar o programa, que vai ser amanhã, o YouTube me deixa baixar amanhã, eu edito e republico o programa ou amanhã à noite ou segunda-feira de manhã. E aí eu vou colocar um link, nesse momento que a gente está conversando sobre isso, no programa que nós fizemos, nós dois, sobre as novas drogas emagrecedoras, em que essas substâncias análogas ao GLP-1, né, o hormônio. Então, vai ter um link, quem quiser assistir o programa, assiste o programa e depois vai assistir o outro para entender o que nós estamos chamando aí de canetinhas. Nós vamos fazer, então, um intervalo, em Geraldo, para a gente passar para o segundo bloco e aí a gente se dedicar ao artigo que vocês publicaram recentemente sobre a prevalência do diabetes mellitus no estado do Rio de Janeiro em 2022. Quer dizer, são informações bem recentes, né? Em pesquisa, 2022 é ontem, né? Foi. E eu já tinha lido, tinha baixado em casa, mas agora com o papel na mão, né, a gente vê a quantidade de informação que tem dentro desse artigo. Então, uma musiquinha falando mal do cigarro e a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta
mundo sem tabaco. Levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza. Junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no apoio técnico aqui do estúdio, Geraldo Rodrigues, que é a fera das carrapetas, e o nosso convidado, Isidoro Deiroque Fluminhan. Eu brinquei que o nome dele tem 3 nacionalidades, porque esse Deiroque é japonês e o Fluminhan vem de Flumignano, que é italiano, não é isso? Isso. E Isidoro é um nome comum na Espanha, né? Eu associei Isidoro ao Brasil. Isidoro é comum na Espanha, mas você tem espanhol na família? Não tem. Bom, no final do primeiro bloco, eu mencionei um artigo que o doutor Isidoro e a doutora Vitória Santa Maria Fluminhan, que vem a ser a herdeira de todo esse conhecimento, não é isso? É minha filha. Eu tenho uma filha, formou médica há 1 ano e meio, 2 anos. É, uma linda menina, aliás. Está aí já comigo no artigo. Ó. Isso é muito bacana. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi o nome dela, porque eu tenho acompanhado a trajetória dela, né? Ela tá aí. E aí vocês fizeram essa pesquisa, vou reler aqui o título que vocês deram. Esse é um artigo que saiu pela ACD, que é a Associação Carioca dos Diabéticos, e o título do artigo é o seguinte: Prevalência do diabetes mellitus, é mellitus ou mellitus? Mellitus. Mellitus é o mais adequado. No estado do Rio de Janeiro em 2022. Estimativa a partir de dados secundários. Então, explica para os ouvintes. Primeiro, a questão do diabetes mellitus. Esse mellitus vem de mel. Vem de mel. Então. Diabetes a primeira vez que está descrito na literatura médica o diabetes está no papiro de Ebers, aquele papiro médico da época do Antigo Egito. E lá estava descrito no papiro uma doença que acometia as crianças, que tinha muita urina. Tá? E elas morriam. Então, apareceu daí. E essa urina tinha característica doce. Então, era urina doce, muita urina na criança. Excesso de urina doce. Então, seria isso. Então, diabetes mellitus. Diabetes vem sifão. Tem um termo em latim, vem de sifão. Mellitus de mel. Então, seria uma doença do sifão doce. Né? Porque o sifão seria o excesso de urina lá na época dos egípcios, né? Então, por isso ficou diabetes mellitus. Quando você descreve, isso tudo é para tornar bem fácil do leigo entender. Quando vocês descrevem que vocês fizeram esse estudo a partir de dados secundários, traduz esses dados secundários para as pessoas, para elas entenderem bem o objetivo do estudo. Exatamente. O primeiro censo brasileiro oficial pelo Ministério da Saúde foi em 1985,
em que a Ilha do Governador, no estado do Rio, foram 10 capitais. Primeiro Centro Nacional sobre Diabetes. Sobre diabetes. 1985, olha só, 40 anos atrás, tá? E a Não é nem muito, né? Não é nem muito. Se a gente pensar 40 anos. E a metodologia era ir na casa das pessoas, sorteava, igual o IBGE antigo, sorteia a casa da pessoa, do bairro, vai lá com uma equipe, faz o furinho no dedo, faz uma entrevista e vê se aquela pessoa tinha diabetes ou não. E a Ilha do Governador foi a área escolhida para representar a cidade do Rio de Janeiro. Então, foi um estudo de campo. Você precisa ir a campo testar as pessoas com diabetes. 40 anos depois, isso mudou. O Brasil não fez mais nenhum censo de diabetes desde 85, mas o resto do mundo continuou. Então, a metodologia do estudo foi o seguinte... Como é que você explica isso? O Brasil não fez mais nenhuma pesquisa. Não fez mais nenhum censo nacional, uma questão de prioridade do Ministério da Saúde ou não, são tantas prioridades, né? E aquele censo de 1985 continuou direcionando as políticas públicas. Mas o resto do mundo continuou publicando, estudando, fazendo seus censos, tá? Então, e o próprio Brasil, o Ministério da Saúde não fez o censo nacional, mas, por exemplo, Ribeirão Preto fez um censo só deles, Curitiba fez, São Paulo, e as pessoas vão fazendo censo nas suas regiões. E o mundo também. Então, como que nós chegamos a dados secundários? Qual é a fonte? A gente pega os censos brasileiros que foram feitos, disponíveis, publicados, pegamos os censos também da América do Sul e pegamos os censos globais. Colocamos tudo numa grande planilha e, veja bem, o perfil populacional do Brasil é semelhante ao perfil populacional da América do Sul, que é semelhante ao da Argentina. Nós somos parecidos, né? Os Estados Unidos, então nós somos parecidos. Então nós não somos iguais, mas somos parecidos. Somos iguais. Não somos iguais, não somos iguais. Parecidos. Metabolicamente somos parecidos. Então o que acontece? Mas às vezes, por exemplo, se você comparar o Brasil com os Estados Unidos em termos da dieta do americano, mas não é parecido com a nossa. Não, do peso também não. Mas você tem lá os dados que abordam e você pode tirar a quantidade de pessoas obesas e fazer uma correção em cima de matemática. Comparar com os obesos daqui. Com os obesos daqui. Tá. Então, a partir de uma grande correção numa planilha grande, a gente faz um cálculo a partir de dados secundários. Baseados nos números globais, você chega à conclusão que o Rio de Janeiro tem 2 milhões de pessoas com diabetes. Então, com glicemia alterada. Isso. No primeiro bloco, eu mencionei que nós estaríamos fazendo esse programa hoje, em parte, porque é o Dia Mundial do Diabetes, foi agora dia 14 de novembro, nós estamos no dia 22, mas que a sua preocupação maior até do que o mote da OMS e da IFD sobre a tuberculose, o diabetes no trabalho, é esse número explosivo de casos no estado do Rio de Janeiro. É um corte, né, em que você citou esse número de 2 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Não estamos falando nem do Brasil, nem da América do Sul, nem dos Estados Unidos. Do Rio de Janeiro. Fale, então, um pouco sobre isso. Você que estudou isso, eu não me lembro como é que nós estamos em termos de população no estado do Rio de Janeiro. Nós temos quantos, mais ou menos? 19 milhões. O estado todo? Tem um estudo aí, tá? Tem um gráfico aí, mas se eu não me engano, são 19 milhões de população do Rio de Janeiro. Se a gente tem 2 milhões com glicemia alterada, nós temos aí quase 10% da população com glicemia alterada. O que confere mais ou menos com os números mundiais. Sim. Bate. O que você chama de glicemia alterada? Eu até perguntei a você por que a gente não escreve no título do programa elevada, né? Esse alterado é alterado, obviamente, para cima, né? Elevada é mais interessante, você tem razão, do que alterada que podia ser para baixo. Isso. Né? Porque quando é glicemia elevada ou glicemia alterada,
Saiu do normal. Primeiro fala para os leigos, eu sempre gosto de traduzir o máximo possível para o leigo. Fala o que é glicemia, que tem gente que pode não saber. É a concentração de sangue, De de glicose no sangue. Tá. Isso é glicemia, né? Então... O leigo fala, mas está com a glicose alta. Está né? com a glicose Normalmente alta. A gente fala assim. Então, saiu do normal, está alterada. Sim. Então, quando nós falamos aqui nesse trabalho glicemia alterada, tá? Ou glicemia elevada, tá? Significa que engloba as pessoas com pré-diabetes e com diabetes. Tá. Engloba os dois. Saiu do normal, está com a glicemia alterada. Tá. Desse, por exemplo, 2 milhões de pessoas com glicemia alterada, tá? 60% tem pré-diabetes. 60%. 60% tem pré-diabetes. E 40% tem diabetes estabelecido. Então, a Pode maior... até não estar tratando, igual aquela moça do Vasco, né? não está tratando. Então, a maior parte das pessoas tem pré-diabetes, não tem diabetes. É aquela pessoa que fala o seguinte, eu estou com uma glicemia de 105. É pouquinho, não é nada. O Geraldo está rindo aqui, ó. O cara aqui, ó. Olha lá, 110 de glicemia, não tem diabetes, não. É levinho, tô nem aí. Mas já tá. Porque saiu do 99, está alterado. Então, tem mais pessoas com pré-diabetes do que com diabetes neste momento. Mas o que vai acontecer nos próximos anos com pré-diabetes? Vai piorar. O pré-diabetes vai virar o diabetes. O Geraldo, eu não quero ser anunciante do apocalipse aqui, mas você vai ficar com diabetes completo daqui a alguns anos. Não sou eu que digo, é a ciência, é o estudo que fala. Quem tem pré-diabetes hoje vai ficar com diabetes amanhã. Existe uma forma de não ficar? Tem uma forma de adiar, né? Por exemplo, emagrecer. Né? Por exemplo, falando pro Geraldo, não se lembra? Olha lá, o Geraldo está acima do peso. Se o Geraldo... Para quem não está vendo o Geraldo, ele está fazendo carinho na barriga. Carinho na barriguinha dele, a barriguinha. Tá? Aí o que acontece? Se o Geraldo emagrecer, o pré-diabetes desaparece. Ó, ele volta ao normal. Mas se não fizer nada, ou ele engordar, que a tendência vai engordar com o passar dos anos, isso. A gente vai envelhecendo, o percentual de gordura aumenta no corpo, tá? O diabetes vai piorar. E a gordura se transforma em açúcar. Vai se transformar em glicose, resistência insulínica e o diabetes. Então, nós temos aqui 60% da população que tem glicose alterada vai entrar para o Sistema Único de Saúde e iniciar tratamento logo. Sendo que esse povo eu posso atrasar, tá? Através de medidas preventivas. Não deixar essas pessoas com pré-diabetes ou atrasar de elas ficarem diabetes. Ficarem com diabetes. Então a gente fala, uma das coisas que a gente falou da importância é o diagnóstico precoce, né? Seja o que for a doença. Se for um câncer, se for a pressão alta, quanto mais cedo descobrir, melhor. Aí você descobriu, detectou que a sua glicemia está lá 110, 115, 120, o teto seria 126, ainda é isso, não? Não, glicemia de jejum 99. Não, isso é o normal, mas eu digo para pré-diabetes e não 126. Então, vamos dizer que você esteja lá... 125. 115, testou de novo 3 meses depois, 115, ou seja, você está classificado lá como um pré-diabético. Quais são as medidas que se essa pessoa chegou no seu consultório, se o Geraldo tomou vergonha... For lá no consultório... E for lá no seu consultório... Vou te deixar meu telefone, você já conhece meu consultório, você vai lá. Sim, mas... Qual é o protocolo? O que você faz? Emagrecer. O glifage resolve? Não, só glifage o glifage não resolve. Vamos Glifage lá. não resolve, é o remédio mais comum prescrito, mais barato e não resolve, tá? Ele vai baixar a tua glicose que está com 105, vai colocar a 101, tá? Então já o remédio funcionou, tá? Mas não reduz peso. E o Xigdu? O Xigdu também não reduz peso. Mas vamos deixar remédio para depois. Tá bom.
qual é a sua conduta? A pessoa chegou lá com 2 glicemias de 115. Bom, Primeira vez que você viu a pessoa. Nós temos muito tipo de diabetes diferentes, mas vamos pegar o nosso amigo Geraldo aqui, que está nos botões. Ele não quer te deixar, porque não. ele é o paciente Olha que a perfeito como esposa dele exemplo. assiste esse programa e quando ele chegar em casa... Quer ver o remédio perfeito pro nosso amigo? Eu vou cantar o remédio perfeito. É o Ozempic, é semaglutida. Você vai direto para semaglutida, entendeu? Por quê? É o único remédio eficaz na redução do peso, o que reverte diabetes. E com ganhos secundários, baixa colesterol, baixa pressão, reduz a esteatose hepática, um conjunto de benefícios, tá? Que o Ozempic é o remédio perfeito para o nosso amigo Geraldo. Tá? A questão é que custa R$1.000 por mês. Olha o impacto. Gente, com R$1.000 por mês, durante 5 anos, eu compro um carro novo. Com R$1.000 por mês, durante 15 anos, eu compro uma casa nova. Entendeu? E a pessoa entrou nessa injeção, nesse remédio, não sai mais. Porque se parar de tomar o remédio, o que vai acontecer? Vai voltar. A pessoa ganha peso novamente e a glicose volta a subir. É diferente da cirurgia bariátrica, por exemplo. É diferente da bariátrica. A bariátrica, quando se compara os resultados entre as canetinhas emagrecedoras, que é um medicamento anti-obesidade, e a cirurgia bariátrica tem mais benefícios, tanto no que se refere ao metabolismo, como também que se refere ao custo. O custo importa. Mesmo que a gente tenha hoje R$1.000 por mês para comprar o remédio, mas daqui 3 meses, temos um problema em casa, tem que fazer uma reforma, entre consertar um vazamento lá e eu comprar o remédio, e vou consertar o vazamento. Pronto, parou o tratamento. Mas você, voltando àquela minha situação hipotética, você está conhecendo a pessoa pela primeira vez, 2 glicemias 115, estabelecido que ele é um pré-diabético, ou está pré-diabético, na verdade, que pode ser revertido, então ele não é um pré-diabético, né? Ele está. E aí, Geraldo, e aí, qual é a sua conduta, assim, de uma forma bem ampla? Me repete. O paciente chegou na Chegou sua lá, frente, primeira vez. Como é que você trabalha isso? Primeiro, a cabeça do médico, a primeira coisa é classificar o tipo do diabetes dele. Né? Uma vez classificado, eu vou ter já as escolhas medicamentosas, né? Porque nós temos muitos tipos diferentes de diabetes, não é só 1 ou 2. Né? Uma vez, a partir disso, eu escolho o remédio. A grande maioria é excesso de peso, aquilo que nós estamos falando, mas existem outras causas. Por exemplo, agora eu estou com um colega médico, inclusive que ele ficou com diabetes com o uso do anticorpo monoclonal para tratar um carcinoma de pele. Entendeu? Que tem medicamentos que causam diabetes, então o tratamento já é outro. Sim. Mas a grande regra é essa, né? É o melhor remédio que o médico tem no bolso hoje, a semaglutida. E como é que você trabalha a questão do estilo de vida? Qual é o peso que você dá a isso? Você sabe que é o peso total, tá? Mas nós sabemos que MEV, que é mudança do estilo de vida, os médicos falam com baixo resultado. Né? Mais ou menos na vida real, MEV equivale a 95% de fracasso. 95%? 95% de fracasso quando você fala, nós temos que fazer dieta. Não faz. Vamos fazer exercício. Não faz. Entendeu? Começa a fazer e para. Começa a fazer uma dieta durante 1 mês, para. Entendeu? O nosso cérebro ele é educado a repetir o que sempre repetiu. Né? Então, mudança de estilo de vida tem 95% de fracasso. Esse número é horrível. É horrível, é assustador, na verdade. 95% de fracasso. Entendeu? Porque se você tem uma doença que sabidamente tem relação, por exemplo, com o sedentarismo e com a obesidade, a não ser que você vai tomar semaglutida mais uns 50 anos, se você for viver mais 50 anos, mas mesmo assim você não vai ter os benefícios outros. Você pode ter o benefício da perda de peso, mas a gente sabe, por exemplo, que a atividade física tem uma série de benefícios para muito além
da questão do peso, né? E Até do ponto de vista psíquico. E se a gente olha assim no processo histórico da humanidade, o quanto os nossos avós faziam de exercício físico, o quanto nós fazemos e o quanto os nossos bisnetos vão fazer, reduz. Ainda mais celular, aquelas coisas todas que nós sabemos, entendeu? Então, a questão do corpo estar entrando num meio ambiente ruim para o exercício e para a dieta é uma verdade, né? Até que ponto que a gente pode mudar isso, né? Porque nós temos uma sociedade obesogênica e gordofóbica. Sociedade obesogênica, né? Cada vez mais as coisas estão no celular. Cada vez mais as comidas estão mais baratas. A comida se a gente comparar o que era comida hoje e comida 50 anos atrás, gente, a comida é muito barata. Ainda mais quando a gente compara, não saiu no Globo agora, uma comparação entre o preço do alimento do Brasil com os Estados Unidos e alguns países da Europa, e no Brasil é mais caro. É barato, mas está mais caro que o deles. Na relação de salário mínimo, a comida nos Estados Unidos é ainda mais barata do que a nossa. E nós temos uma honra, eu diria assim, de termos um brasileiro, um pesquisador, um professor da USP, né, da Universidade do Estado de São Paulo, que é o Carlos Monteiro, que é quem nomeou a palavra, do mesmo jeito que o seu grupo nomeou farmarexia, ele nomeou ultraprocessado. Foi, eu vi isso também na reportagem, fiquei encantado. Um brasileiro. Foi. E quando a gente lê o que ele publica em termos de como é que a indústria está mandando na gente, mudando nossos hábitos, é um negócio também assustador. Eu li a entrevista dele, foi anteontem no Globo, se não me engano, no domingo. Saíram duas, uma um dia e outra no dia seguinte. Né? E ele mesmo fala ali que a indústria está cada vez ultraprocessando mais os alimentos, né? Quer dizer, o ambiente do supermercado está piorando. Isso é o que você está chamando de ambiente obesogênico. Obesogênico. Não só esses alimentos levam à obesidade por uma quantidade alta de gordura, e quando é doce, por ultraprocessado doce, por exemplo, biscoitos, aqueles recheios daqueles biscoitos que o Geraldo gosta antes de dormir, com chocolate, com leitinho e com biscoito recheado. Biscoito doce sem açúcar. Mas aí quando a gente vê a influência você está falando da questão ambiental, isso também é ambiente, né? A indústria ditando a regra. Outro dia eu peguei uma garrafa de um produto da mesma empresa da Coca-Cola, mas não era o refrigerante Coca-Cola, era um outro, de frutas. Na garrafa, no rótulo, está escrito: aqui contém 1% da fruta. Ele escreve no rótulo, acho que ele escreve que deve ter sido obrigado a escrever, né? 1% da fruta, quer dizer, aquela bebida ali, rigorosamente de nutrientes, tem nada. Não, porque é 1% em 2 litros, né? O resto é química. O resto é aditivo, sabor daquela fruta. Sabor artificial. E aí as pessoas estão começando a estudar que muitos desses aditivos geram câncer. Né? E mesmo os aditivos que estão sendo colocados, por exemplo, nos cigarros eletrônicos, mesmo em alguns cigarros convencionais, gera câncer aquilo. Então, e eu me lembro de você, não só falou aqui, como falou em palestras que eu te ouvi, que há lugares que uma garrafa de refrigerante sai mais barata do que a água. Isso. Eu fui no supermercado e conferi. O litro da Coca-Cola com um litro da água com gás, a Coca-Cola é mais barata, né? E essa é mais uma virtude, como o mundo está ficando artificial, né? A semaglutida, essa injeçãozinha que eu estou recomendando aqui para o Geraldo. Que você não tem nenhum conflito de interesse. Nenhum conflito de interesse, absolutamente não. Você não está sendo bancado, patrocinado por nenhum laboratório de caneta. Laboratório Fique bem claro, porque eu já conheço. Fique bem claro, tá? Mas ele tem uma ação cerebral. Ele trabalha na região do núcleo accumbens, que está relacionado com o apetite. A pessoa que toma esse remédio tem menos vontade de comer. Olha... Mas né?
O problema é que nós dois somos amantes do SUS. Quando uma droga não está no SUS, eu confesso a você que aquilo já não me... Ah, é? Então, porque eu acho que eu vou ficar falando bem de algo que as pessoas não vão poder consumir. Pois é, já né? Pensou? Como é que eu me sinto como ativista? Eu queria um programa para você. Nós não vamos falar de diabetes, vamos falar outra coisa, porque você gosta de saúde pública também. Tá saindo no meu computador hoje, na parte da manhã eu estou finalizando ele, o impacto dos medicamentos biológicos na saúde pública. Brasileira. Os imunobiológicos. Os imunobiológicos. Por exemplo, a semaglutida é um imunobiológico. É classificada como imunobiológico. A insulina é um imunobiológico. E todos esses MABs, que são as modernidades, são imunobiológicos. Eu me preocupo com imunobiológico, quer dizer, bate na minha atividade, porque muitos imunobiológicos, ao diminuir a imunidade, permitem que pacientes com infecção latente de tuberculose possam se tornar pacientes de tuberculose. Então, a gente tem que tratar a infecção latente se ele vai usar o imunobiológico, né? Nesse caso, é imunobiológico para tratamento oncológico, que baixa a imunidade. Mas tem os outros... Tem outros, lúpus. Aquelas outras. E tem, por exemplo, imunobiológicos na endocrinologia, também. como... né? Mas você tem uma ideia, vou te colocar só um número. Segundo a publicação de uma revista especializada em farmacologia, colocou que no SUS o impacto do orçamento do SUS dentro das despesas com o sistema de saúde, 40% é remédio. 40% é cobertura de remédio, tá? E que dentro desse grupo, tá? Mais 80%, o custo, não a quantidade, o custo de 80% dos imunobiológicos estão enquadrados nessa despesa para atender 2% dos pacientes. Entendeu? Então, é o preço dos imunobiológicos que estão impactando já o SUS. Não temos dados ainda consolidados, mas os dados que vão aparecendo estão nos contando isso. Tá? Porque, você sabe, uma injeção oncológica chega a R$40 mil uma injeção. Sim. Né? Essa para psoríase é 4 mil. Né? Para um câncer de pulmão, chega a 15 mil uma injeção. Uma injeção mensal e a pessoa tem que tomar 10 meses. E aí você procura onde é que estão as campanhas para as pessoas não fumarem. Pois é. Não, é muito caro botar anúncio na TV. Em relação a esse seu artigo aqui, sensacional, sobre a prevalência do diabetes no estado do Rio de Janeiro apenas, tem uns dados aqui que são impressionantes, né? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, em 2022, na faixa etária de 30 a 69, se totalizou 1.915.842 pessoas com a glicemia, então, alterada. Sendo que destas, né, de 1.900.000, você tinha 1 milhão de pessoas com diabetes. Por outro lado, a gente não tem acesso, você falou em farmácia popular, mas, por exemplo, eu vou citar o nome comercial de um medicamento chamado Forxiga. O Forxiga, ele só é liberado pela farmácia popular para pessoas com mais de 65 anos. Agora mudou. Não era 60, né? Já foi menos. Eu acho que agora parou o limite da idade. Não, agora é 65. Não tem. Eu acho que mudou. Acho que há um mês atrás mudou. Não, acho que não. Vou pesquisar isso, vamos pesquisar eu acho que não. Hein? Você o Geraldo quer tomar todos os Ele toma Xiguidu, já tem Forxiga dentro dele. Geraldo, você tem que perder peso. Vamos pensar, o Xiguidu do Geraldo. Xiguidu é uma mistura de dapaglifosina com metformina. Você está pagando quanto a caixinha? R$10. Não. O Xiguidu não é esse preço. Quanto você paga o Xiguidu? O Xiguidu não deu para mim. Eu tomei
Você não se deu bem com esse remédio? Mas o que você queria dizer? Eu quero falar para você o seguinte: Xigdu é uma mistura de 2 remédios num só. Metformina e dapaglifosina. Né? A pessoa paga, custa mais ou menos R$150 na farmácia. Tem esse mesmo remédio no SUS, que é a dapaglifosina Fortiga com metformina, que é de graça, pelo SUS. Então não precisa comprar o Xigdu. Mas com quase certeza que é só acima de 65 anos. Outra coisa, você falou que o glifage, você falou para o Geraldo que o glifage não é aplicável, não deveria ser para o pré-diabético, mas você disse que é o que usam muito. É o que eu ouço muito também por aí. Afinal, se você não tem condição de usar semaglutida, o indivíduo está com pré-diabético, qual é a medicação que você entra? É a metformina. A metformina mesmo. E se tem excesso de peso, né? Porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, a metformina prescrito para pessoa com diabetes de peso normal. Já não é a melhor escolha, né? Porque com peso normal, a grande maioria não tem resistência insulínica. A metformina está bem prescrita para resistência insulínica. Explica às pessoas rapidamente, que nosso programa está chegando no fim. O que é a resistência insulínica? Resistência insulínica é uma situação que o metabolismo tem baixa resposta à ação de insulina. Então a gente dosa a insulina no sangue, está alta, mas ela não funciona. Ela não funciona por quê? Porque ela tem uma resistência. E o que causa resistência à insulina? É o excesso de peso, é a gordura visceral. Então a metformina entra aí e diminui a resistência à insulina na gordura visceral, melhorando o controle do diabetes. Você trabalha com uma nutricionista. Como é que vocês trabalham juntos, assim, o tema diabetes? Nós somos uma equipe multidisciplinar, mas cada um sabe o que faz, né? E cada nutricionista tem o seu estilo. Por exemplo, a Paulinha, que você conheceu, ela gosta mais da dieta saudável, da dieta naturalista, né? Que é uma dieta muito boa. É a melhor de todas. Né? Então, essa é o foco, né? É explicar para o paciente como fazer a combinação de alimentos, a hora que come mais. Hoje, nós temos o Libre. O Libre permite a gente desenhar uma dieta de acordo com o perfil metabólico do paciente. Explica agora o que é o Libre. Pois é, o Libre, que é a monitorização glicêmica. Aquele testezinho que se faz no dedo, né, que as pessoas... Esse é glicemia capilar. Então, aí você hoje tem Tem o Libre, que é um sensor contínuo da medição da que bota em geral no braço, na parte de trás do braço. R$350 por 15 dias, R$700 por mês, ó. Diabetes, a doença mais cara do mundo, tá? E aí o que acontece? Olha aquele perfil e eu vejo, por exemplo, que a glicemia daquele paciente está mais alta no final do dia. Então eu posso administrar a dieta. Eu coloco mais comida de manhã e menos comida de noite, ó. A nutricionista tem essa visão e pode fazer esse ajuste. Eu mencionei no primeiro bloco que você, seu grupo, fez uma incidência política e vocês criaram um projeto de lei que eu reputo extremamente importante. Eu queria saber como é que está, que é a lei da hemoglobina glicada. Antes de você falar da lei, também para deixar o ouvinte leigo a par, o que é hemoglobina glicada? Fala rapidamente para a pessoa entender. Hemoglobina glicada é uma dosagem sanguínea que mede a média glicêmica dos últimos 3 meses. É uma média glicêmica. 90 dias. 90 dias. Então, é um exame que... Eu me lembro que você disse que o exame de glicose, a glicemia é uma foto e a hemoglobina glicada é um filme. Exatamente. Então, o filme é melhor que a foto, né? Eu consigo perceber o pré-diabetes melhor na hemoglobina glicada do que na glicemia glicemia capilar, uma glicemia de fotografia. O filme é melhor que a foto. Né? Então, uma vez alterada a hemoglobina glicada, essa lei diz, né? O laboratório comunica à Secretaria Estadual de Saúde. Todos os laboratórios onde os pacientes dosarem o sangue der alteração na hemoglobina Público glicada. E privado. Público e privado. A lei inclui tudo. Tudo.
comunica à Secretaria Estadual de Saúde que, por sua vez, ela, além de ter um censo, porque nós não temos censo, passa a ter um censo de controle, pode comunicar esses números para o prontuário do SUS, e o prontuário do SUS direciona os médicos da clínica da família para encontrar e fazer a busca ativa desse paciente com diabetes alterado. Então, o SUS passa a fazer a busca do paciente. Olha só que coisa boa. E como é que está isso? Está parado. Né? A lei foi aprovada. A lei foi aprovada, mas precisa da Secretaria Estadual de Saúde regulamentar a lei. Porque precisa... A lei não é para o município, é para o Estado todo. É para o Estado. Então, a Secretaria Estadual precisa regulamentar e colocá-la no orçamento do ano seguinte. Sim. Entendeu? Então, neste momento ainda, né, a Secretaria Estadual de Saúde não ficou sensível o suficiente para isso. Né? Ela está com outra... Porque é um monte de prioridade ao mesmo tempo na saúde pública. Né? Mas à medida em que a equipe de diabetes da Secretaria Estadual de Saúde perceber que isso é um recurso importante na prevenção. Você falou em 2 milhões de casos de pessoas no estado do Rio de Janeiro em 2022 com a glicose elevada. 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Desses 2 milhões, você estima em quanto que sabem que tem a glicose alterada? O censo diz, partindo dos censos antigos para os censos atuais e comparando com os dados secundários, 30% desses pacientes nem sequer sabem que tem diabetes. No passado era 50%, depois passou para 40%, e o Rio de Janeiro é o estado que tem mais consciência do diabetes. Então, por volta de 30% não sabe que tem diabetes. Sim, mas se o Rio de Janeiro é o estado que tem mais consciência e você estima 30% não saiba, em cada 10, 3 não sabem. É muita coisa. É bastante. Para uma doença, como nós mencionamos, e como você tão bem enfatiza, uma doença que o diagnóstico precoce é importante, porque algumas lesões que podem acontecer se o diagnóstico não for feito, uma vez feito, não adianta mais, porque a lesão já é irreversível. E tudo a partir da conscientização, né? É cada pessoa um ser consciente, né? Vamos imaginar que você não é leigo, mas você está exposto ao ambiente. Você acha que o que existe no nosso ambiente é suficiente em termos de comunicação dessa doença tão importante? Poxa, a minha impressão, vamos pensar, a gente pode partir da nossa observação do ambiente. Não tem nenhuma campanha preventiva de diabetes pública. Não tem. Não tem. Não tem nenhuma campanha preventiva de prevenção da obesidade. Na verdade, a prevenção da obesidade é mais importante que a prevenção do diabetes. Sim. Porque a locomotiva é a obesidade. Então, nós temos, a minha visão de sanitarista, é que nós temos que fazer uma prevenção importante dentro do aspecto da obesidade. Essa é a doença pior. Prevenir. E como se previne a obesidade? Há vários instrumentos. Uma delas é o que aconteceu com o cigarro. Por exemplo, aumenta o imposto do cigarro, aumenta o imposto das bebidas, dos alimentos insalubres, né? Dos alimentos multiprocessados, é o que essa entrevista disse lá que ele não comentou. Aumenta a taxa de imposto, porque esse paciente vai usar mais o SUS, vai ficar mais doente. Um dos objetivos de certos grupos na reforma tributária era justamente esse. E a força do outro lado para que essa reforma tributária não os atingisse, né? Pois é, né? Colossal, né? Por exemplo, tirar os impostos ou reduzir bastante dos alimentos saudáveis. Sim. Olha só que maravilha o impacto na prevenção da obesidade. Assim como subir o imposto do cigarro, diminuiu o consumo. Se você bota uma lata de refrigerante a R$20, certamente, uma lata que eu digo, certamente o consumo despenca. Despenca. Mas aí
tem lá o senador, tem lá o deputado, tem lá o não sei o que vai defender a indústria que gera emprego, porque lá em Manaus, e aí vai começar aquela ladainha que eu, como sou ativista forte na questão do tabaco, estou acostumado a ver, né? O tabaco mata 170 mil pessoas por ano no Brasil, mas os defensores da indústria dizem que eles geram 130 mil empregos. Então, 130 mil famílias se beneficiariam do cultivo do tabaco. Então, mas o que vale mais? Essas famílias podem plantar outra coisa, podem plantar morango, mandioca, milho, e as pessoas que morrem não podem plantar mais nada. Elas são justamente a semente de capim que está nascendo ali, em cima da sepultura delas. Mas esse discurso de que não se pode interferir no preço, por exemplo, que aumenta o contrabando, é o que é usado muito na discussão do tabaco, né? Tabaco, a gente sabe, eu não sei se em relação à alimentação saudável se existe esse estudo, mas em relação ao tabaco existe o estudo. Nada é tão eficaz para você diminuir o consumo que aumentar o preço. Então. Nada. Eu não sei se a gente pode transpor isso para alimentação adequada e saudável também, né? Acho que pode. Mas o que você disse muito é de uma lógica, né? Você quer aumentar o consumo de comida saudável e in natura, você tira o imposto, por exemplo, e aumenta o outro. E nem que se você não aumentar o outro, só diminuir o saudável, já tem um impacto. Ó, vamos só para completar aqui. Vou fazer uma festa em casa para minhas crianças, festa infantil. Qual que é o impacto do custo entre eu comprar Coca-Cola e suco de laranja? Gente, suco de laranja fica 10 vezes mais caro se eu levar para uma festa de criança. As pessoas vão comprar refrigerantes. Tem lá 50 pessoas, vou lhe comprar refrigerante, né? Porque o impacto é grande. Agora, põe o suco de laranja, pelo menos preço igual a igual. Já fica num processo mais equitativo da pessoa fazer uma escolha, né, mais lúcida. Infelizmente, hein, Geraldo? Quanto tempo nós temos ainda? 6 minutos. Eita, mano, achei que tinha menos. É que o Geraldo acelera esse relógio aí que eu fico olhando aqui na frente da bancada, ele já faz de propósito. Olha só, esses 6 minutos, 6 minutos vão ser seus. Eu quero só que você diga no ar, que depois eu ponho na legenda, se as pessoas quiserem conversar com você, convidar você para entrevista, ir no seu consultório. Quais são as formas de contato que você disponibiliza? No site da CD, né, da Associação Carioca Diz do qual Diabetes, é o site? Que é o www.diabetes-rio.org. Né? Tem um site lá que tem bastante informação, tem esse trabalho dos 2 milhões de pessoas com diabetes no Rio de Janeiro, né? Mas acho que a mensagem, porque nós temos que falar aqui com as pessoas. Esse é o único contato que você quer deixar. Instagram. O Instagram, sabe que eu não decorei o meu nome? Acho eu boto na legenda. Põe lá na legenda. Vou ver se você tem aí. Descobre aí o Instagram dele. Instagram, qual dele? Doutor Isidoro. Isidoro. O seu, né? Então, falarmos para as pessoas, né? Essas pessoas têm vários tipos de pessoas com vários poderes, né, nos ouvindo agora, né? Então, a pessoa que é o dono de uma empresa, a pessoa que é uma pessoa com diabetes, tem diabetes na família, todo esse conjunto da obra, né? Eu acho que uma mensagem importante que nós temos que falar e tomar ações de medicina preventiva. Hoje em dia está enxugando gelo, tá? A saúde pública, ela está... Vou falar direto o nome. Eu tenho uma grande admiração pelo Daniel Sonassa. Eu acho que é um dos melhores secretários de saúde que eu conheci aqui nesse meu tempo vivo. Tá? Ele enfrentou a crise do Covid de uma maneira espetacular, né? E ele está fazendo uma grande arrumação do sistema hospitalar. Né? Eu acompanho o trabalho dele, um médico, né, ligado... Já o chamei várias vezes para vir aqui, ele está para vir, mas ele tem uma agenda cheia. Né? Ele tem uma agenda cheia, ele é um elogio. Mas ele é meu vizinho de bairro.
É demais? Até pouco tempo atrás, infelizmente, atrás, a gente cruzava com nossos cachorros. Ele tinha um cachorrão igual o meu. Ele é muito que foi simpático. embora. E, acima de tudo, agora, é uma crítica não política, é uma crítica técnica, uma análise de ouvir diversas opiniões, né? Chegou o momento de estabelecermos um processo de medicina preventiva no Rio de Janeiro. Não tem. Né? O momento ainda está em... Ou não tem na medida não tem nenhuma. da necessidade. Não, por exemplo, não existe tem em nem... relação ao tabaco, existe a questão das vacinas que tem se desenvolvido, que não deixa de ser medicina preventiva, que é medicina preventiva. Tá. O tabaco, o município tem investido bastante. Pontos de atendimento de fumantes têm crescido em dimensão industrial. Você hoje, se quiser parar de fumar, você tem acesso. Mas eu acho que você tem razão no que você diz, porque o problema é muito mais sério do que está parecendo. Na prevenção da obesidade e do diabetes, não tem. Tá? Nós temos um momento fraco, por exemplo, no sistema de saúde hospitalar mesmo. Voltando para o IED, o Instituto Estadual de Endocrinologia e Metabologia. Estudei do lado, medicina. Gente, o IED está sucateado. O IED merece um hospital novo. Precisamos fazer um hospital novo. Né? E, por exemplo, atender pessoas com diabetes e atender pessoas com obesidade, nós poderíamos usar os recursos da telemedicina. Não está incorporado a telemedicina na questão do diabetes e da obesidade e que o IED moderno pode fazer. Então, acho que chegou aqui o Eduardo Sorans, que tem, bem que o IED Daniel é estadual, Sorans. O Daniel Sorans, mas no IED é com o doutor Luizinho, né? Porque é estadual. Fazer um novo hospital do IED, né? Que é um hospital da década de 40, né? Parece que está num museu lá dentro. O IED tem 6 leitos de internação. Veja bem, o que é um hospital de diabetes e endocrinologia com 6 leitos? Não, e eu te digo uma outra coisa. Eu trabalho também em ambulatório com tuberculose e com frequência a gente faz diagnóstico de diabetes em paciente de tuberculose. Não está fácil você botar na rede esse paciente para ser atendido, não. Eu posso te dizer porque eu enfrento isso todas as semanas. Eu tenho um paciente que eu quero, e aí, conseguiu o agendamento? Não consegui. Então, isso é outra questão também, que eu já tinha mencionado uma vez. A assistência não é só a prevenção, a assistência também está deixando buraco. Olha o Geraldo dizendo que você só tem 2 minutos para fechar o programa. Você que vai fechar. 2 minutos. A minha participação acabou, é só te agradecer. Então vamos pensar aqui. Olha para a câmera lá, o que você quer dizer. Olhando para a câmera aqui, ó. 2 milhões de pessoas com glicemia alterada, glicemia acima do normal, no estado do Rio de Janeiro, e nós estamos sem qualquer medida da medicina preventiva para a obesidade e para o diabetes. 2 milhões e 30% que não sabem. 30% que não sabem, e desses 2 milhões, 60% com pré-diabetes e 40% com diabetes estabelecido. Esses 60% com pré-diabetes, eles estão caminhando, eles estão entrando na rede de saúde nos próximos anos. Então, neste momento, sem medicina preventiva, é enxugar gelo. Você faz mais hospitais, faz mais médicos, mais ambulatórios e vai ter entrando mais gente. O que nós temos que fazer é diminuir o número de pessoas com diabetes. Então, nós temos que atuar nesse grupo de pessoas com pré-diabetes, evitar que elas piorem, que progridem, tá, com a doença, e a gente possa evitar, né, que eles venham a se tornar pessoas com diabetes no futuro, né? Então, medicina preventiva. E dentro da estrutura da medicina preventiva, o IED, o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, precisa receber precisa ter um hospital novo, né? E com os recursos da telemedicina. A telemedicina pode atender milhões de pessoas com diabetes, milhões de pessoas com obesidade e fazer uma prevenção com baixo custo e grande efetividade. Fica aí essa mensagem lá para o doutor Luizinho, que eu também tenho grande estima por ele. Estamos lá no PP com ele, entendeu?
Mas, enfim, podemos fazer muito pela saúde pública do nosso estado. Você, mais uma vez, certamente você vai voltar aqui, a gente vai continuar discutindo isso, porque isso não é para se resolver em pouco tempo, em poucos anos. Geraldo, muito obrigado pela tua participação aí de sempre, inclusive como cobaia aqui do Dr. Isidoro. Os ouvintes, eu peço que divulguem o programa que já está no YouTube, vai estar numa nova edição amanhã, porque o compartilhamento é super importante para que mais pessoas ouçam o que esse nosso mestre aqui nos trouxe hoje. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado.